Eu, Cadu DC, aqui no Escola para Médios, e na videoaula de hoje a gente vai dar continuidade aos tipos de fenômenos mediúnicos. Nessa videoaula a gente vai falar sobre os tipos considerados passivos. Mas antes eu gostaria de esclarecer uma coisa para vocês. Na aula anterior a gente falou sobre os fenômenos lúcidos, só que os fenômenos lúcidos, alguns têm algumas subdivisões. Para a videoaula não ficar maçante, não ficar muito extensa, eu não entrei nesse meandro, eu não fui dividindo cada item em subitens. Por exemplo, na clarividência, nós temos a divisão de clarividência viajoura, temos a clarividência de premonição, que é bastante importante, a clarividência local. Existem pequenas subdivisões que também deveriam ser conceituadas, trabalhadas, mas o vídeo ia ficar muito extenso. A gente vai deixar para falar isso nas aulas, não videoaulas, nas lives aulas, nas lives em que eu entro ao vivo, eu abro espaço e lá a gente pode debater, conversar, é um tempo maior, de mais de 1 hora, aí a gente entra nesses pormenores. Então, eu não quis subdividir. Existem subdivisões de alguns fenômenos, como também nos fenômenos passivos. Ficou claro? Legal? Então, sem mais delongas, bora para a videoaula de hoje. Continuação, fenômenos e tipos de mediunidade consideradas passivas. Passivos. Os fenômenos passivos, diferentemente dos fenômenos lúcidos da aula anterior, eles são fenômenos que o médium ele tem a passividade, ele tem uma parte bastante consciente e uma parte tomada no seu campo energético pela entidade, pelo espírito. Os fenômenos passivos eles podem ser considerados parciais, olha só, passivo e parcial, porque ainda tem os totais, que a gente vai falar depois, são outros fenômenos também considerados passivos. Parciais é porque parte do corpo do médium é emprestado ao mundo espiritual para que o fenômeno aconteça. Vamos a eles. Eu listei 4 grandes fenômenos, a gente primeiro vai falar dos 2, que eu acho que a maioria dos médios, a maioria dos leigos conhece ou já viu falar por causa de alguns médiuns famosos e por causa de algumas situações que acontecem corriqueiramente dentro de um fenômeno, dentro de uma vida normal de uma pessoa que está em transe e pode ser considerada louca, pode ser considerada fora de si, que a gente vai determinar agora. Por exemplo, a psicografia, nossa grande psicografia, uma das mediunidades mais querida por todos, mais procurada por mensagens. Tem o nosso Chico Xavier como um grande exemplo de um grande médium psicógrafo. Ela vem da palavra psico quer dizer mente, domínio mental, e grafia, escrever. A mente escrevendo. A mente escrevendo mensagem, textos do mundo espiritual, né? Os espíritos vêm, as entidades, elas encostam na aura do médium, já com um texto pronto, com uma mensagem pronta, ele capta essa mensagem. Como eu falei no início da aula, tem subdivisões da psicografia, ela pode ser mecânica, semimecânica ou totalmente mecânica. Quando é tomada o braço, é tomada o corpo, os 2 braços, às vezes a médium escreve com as 2 mãos, há formas de escritas. Então, a gente não vai entrar nesses conceitos, porque para a gente entrar, deveríamos abrir uma aula para cada itemzinho desse aqui. O curso ia ficar com 200 aulas, porque só de fenômenos mediúnicos nós temos 23. Então, eu vou abrir nas lives aulas para a gente comentar sobre, falar, estudar sobre esses fenômenos com mais calma, com mais tempo. Então, aqui na videoaula é para conceituar. Então, temos a psicografia que é escrita. É quando o médium ele é utilizado para trazer mensagem do mundo dos espíritos através da escrita. Vários livros são escritos assim, vários textos jornalísticos são escritos assim. Pessoas que escrevem, às vezes elas têm uma inspiração, poemas são escritos assim, músicas, então não é nem entrar, músicas diversas são escritas assim.
Vários médiuns, vários trabalhadores conscientes deixaram textos escritos no mundo espiritual. Eles foram lá, releram o texto, voltaram e escreveram partituras de músicas, escreveram textos, grandes discursos para uma determinada comunidade. Então, esse veículo de mediunidade é um dos mais populares por causa também do nosso Chico Xavier, né? Nosso Chico, ele escreveu mais de 400 livros, escreveu obras famosíssimas que já estão virando até filmes. Então, a psicografia é um modelo de mediunidade das mais conhecidas em que o médium ele escreve mensagem. Às vezes ele vê na tela mental dele todo o texto e ele vai reproduzindo. Tem parte anímica, que ele coloca palavras dele. Tem parte direta, muito direta dos espíritos, que vai, quando são as cartas que ele vai escrevendo, de forma acelerada. Então, a psicografia é uma das mediunidades mais conhecidas e mais queridas por todos que querem que os seus entes queridos voltem e tragam alguma mensagem. Muita gente dentro do grupo lá do Facebook busca esse tipo de contato através da escrita, que algum médium possa escrever alguma mensagem de um ente querido. Como todos sabem, o telefone só toca de lá para cá. Ele só vai escrever quando ele quiser ou puder. Passando a psicografia, nós temos a psicofonia. A psicofonia, que quer dizer também psico, de mente, e fonia, de falar. Por exemplo, eu estou aqui dando uma videoaula e estou falando. Há espíritos que podem estar me inspirando. Eu não estou sentindo ninguém aqui nesse exato momento, então a aula é totalmente solo, é anímica, é minha, é Cado DC. Quando há esse fenômeno, o médium ele vai sentir em seu campo energético a aproximação, a mudança de humor, a mudança de personalidade e a tomada, principalmente, do seu aparelho fonador. Aqui a laringe, o chakra, que é um termo sânscrito da Índia, a gente vai falar mais lá na frente, vai falar de como é tomado isso aqui de forma bem conceitual, não vamos entrar muito em detalhes, mas o médium, ele perde meio que o controle da fala e ele sai falando, e a entidade passa a mensagem através da fala. Ela é muito conhecida como incorporação. Essa mediunidade, ela é muito confundida com incorporação, porque o fenômeno, se o médium não falar, ele fica tomado pela energia do espírito no seu corpo. Então, ele tem reações físicas, mas ao invés das reações físicas que ele tem, ele poderia falar. Seria uma forma mais fácil de transmitir a dor, a insatisfação, a raiva, a vingança do espírito. Ela só falar. Mas não, ele fica todo perturbado, camisa de força na criança, vai para o hospício, vai para uma igreja, toma injeção no médico, ninguém entende nada, e esse médium, o que ele tem é psicofonia, que é psicomente e fonia de fono, falar. Então, é uma das mediunidades também muito utilizadas na Umbanda, muito utilizada nos centros espíritas, nas mesas mediúnicas, a conversa direta com os espíritos. O médium, ele baixa a sua cabeça, ele fica em transe e o espírito toma as cordas vocais dele, e há um processo também anímico no qual o médium ele usa palavras do vocabulário que ele entende, da forma como ele entende, inclusive palavras novas que ele não entende, ele tira, ele meio que usa as suas palavras para transmitir a mensagem. Mas quando ele está dominado no sentido de fascinação, de possessão, além da fala, do sentimento muito forte, a chamada incorporação propriamente dita, mas não é, porque a gente vai estudar mais lá na frente que a incorporação ela não acontece como todos pensam que acontece. Então temos a psicografia, temos a psicofonia, que é a escrita, é aqui a fala. Fala. E agora a gente vai pular para mais duas modalidades. Essa aqui, pictografia, que é uma das modalidades assim, que eu acho, depois do resultado dela, depois dela, a mensagem ter sido transmitida, ela finalizada, eu acho fantástica, que é a arte de pintar, picto, né, de pintura, e grafia de escrever. Então você pinta, né, sobre telas, sobre papel, parede, depende do tipo de médium, eu não sei como é que
a mediunidade anda por aí de forma... Porque há médiuns que pintam com as pontas dos dedos, outros usam pincéis, outros usam cotovelos. O fenômeno ele é fantástico, porque quem está se expressando ali é outro pintor. Então o pintor usa o seu método, a sua técnica de pintar, e o médium reproduz. Aí ele tá lá meio lá das tintas, lá pintando, fazendo um negócio lá, ninguém tá entendendo nada. Mas quando ele levanta a tela, que mostra aquele quadro, aquela imagem sensacional, aquela coisa... Nossa, foi Picasso que pintou, foi Van Gogh. Meu Deus, quem pintou aquilo? Fantástico. O Luiz Gasparetto, um médium bastante conhecido, já desencarnado, ele tinha essa mediunidade de pictografia, ele pintava telas assim, mas numa velocidade, eram várias caixinhas de tinta, né? Latinhas de tinta, ele enfiava a mão e saía pintando assim, sujava todo, tinha que usar até jaleco. Aí quando levantava aquela tela, aquela coisa sensacional. Então aqui é a mediunidade de pintar. Uma mensagem, ela pode ser transmitida através de uma imagem. Já dizia, né, o ditado que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, naquela pintura ali, ele podia expressar todo um sentimento. Então, a pictografia é a arte de pintar. Agora, vamos para a mediunidade de transmentação. Mediunidades que eu listei, essas aqui, vou ter que usar até uma colinha aqui. Lembrei. Já lendo o texto ali, já lembrei. A mediunidade de transmentação vem de mente e ação. E no sentido de transporte, no sentido de trazer. Então a transmentação, você imagina assim, Divaldo Franco, ele vai falar para uma comunidade de psicólogos e psiquiatras. Ele precisa transmitir uma ideia que fale ali das emendas, do vocabulário, dos assuntos dentro da psicologia e da psiquiatria moderna. Ele não entende nada. Ele não tem termo nenhum na cabeça dele para falar com aquela comunidade, digamos, uma auditório com 100 pessoas. Ele não sabe nada. Mas um espírito de alto grau, evoluído, que tem todo esse vocabulário, que tem todo um espírito de um ex-psicólogo aqui na Terra, de um ex-psiquiatra, ele pega todo aquele manancial de memória, de conhecimento, faz assim, como se fosse uma cartinha, um e-mail, e joga dentro das memórias espirituais, dentro do corpo espiritual do médium. Então o médium, ele tem um conhecimento em 5 minutos. Vocês conseguem imaginar o que seja isso? Você leva em média uma faculdade, 5 anos, às vezes 10 anos, você leva um tempo imenso para poder ter o mínimo daquele conhecimento. Em 5 minutos, um médium com a estirpe do Divaldo Franco, ele aprendeu psicologia. Ele aprendeu tudo e vai falar fluentemente conceitos, teorias, exercícios, porque a memória dele foi toda preenchida, foi toda transmutada com aquelas informações. Então, os espíritos vêm com aquele conteúdo que ele já tem e ele passa rapidamente para a memória espiritual do médium, e o médium vai começar a acessar dentro de uma situação, ele vai falar claramente e ninguém vai perceber. Todo mundo vai pensar, você estudou isso, não estudou isso. Ninguém vai perceber, o médium não vai falar que foi transmutado. Então, essa mediunidade é uma mediunidade também passiva, que eu acho que ela só é dada para grandes objetivos, grandes necessidades. Ninguém tem esse mérito de receber uma transmutação assim, de uma hora para outra. Imagine, você receber todo um conceito de engenharia, todas as fórmulas, os cálculos, né, as teorias, em 5 minutos, de graça, que fica para você. Você se tornar um psicólogo. Você pode... não por causa dos certificados, da coisa, da legalidade, né? Então, mas você pode conversar com qualquer psicólogo de frente a frente, que ele vai estranhar. Que faculdade você fez? Ele vai falar, não, eu fui transmutado. O psicólogo, se não for espírita, não entendeu, vai chamar de louco. Senta aqui, meu filho, senta no divã aqui, que você vai precisar de mais sessões, porque você deve estar maluco. Aí ele começa a falar sobre psicologia, sobre, né, todos as abrangências que a ciência tem, e o psicólogo vai achar que
que ele está incorporado. Se for um psicólogo do espírito e não conhecer a palavra transmutação, ele vai achar que ele está incorporado quem está falando do espírito. Mas não, ele recebeu todo esse, né, balneário, vou dizer assim, de informação. Então, as mediunidades consideradas passivas, o médium parte, ele recebe consciente, são essas: psicografia, psicofonia, psicografia e transmutação. Agora a gente vai falar das mediunidades consideradas passivas, mas totais, que toma todo o corpo do médium. Vamos a elas. Eu vou apagar aqui, porque eu vou ter que escrever as novas modalidades. Passivos considerados totais. É um termo meio ambíguo, assim, uma colocação passivo total. Mas o que é isso, Cadu? Passivo total. É quando o médium ele se deixa dominar passivamente, mas o seu corpo todo é tomado pela entidade, pelo espírito, para um propósito claro, objetivo, útil. Se não for útil, o médium, ele vira joguete, ele vira mero bonequinho ali do espírito, uma possessão total. Aí é uma outra situação difícil de explicar, porque requer interferência médica, psicológica, tratamento psiquiátrico, terapias, e há uma verdadeira dominação. Mas agora, quando o médium está dentro de uma seara, trabalhando direitinho, então protegido por uma egrégora, ele se deixa dominar totalmente, mas de forma passiva. Ele se entrega ao trabalho da espiritualidade. Então vamos lá. Os termos passivos, totais, explicados. Agora vamos às modalidades. Transfiguração. Transfiguração, Cadu? Trans, né, de transporte, e figuração de figurar, de mudar, né, uma figura de ação. Então, temos mais ou menos a palavra, vamos lá. Um exemplo, transfiguração, porque são fenômenos que existem, que eu listei, mas é difícil falar quando você não vive. Então, eu já passei por algumas mediunidades e sentir no corpo fica fácil de explicar. Agora, essas são conceituais, eu tenho que buscar exemplos, tenho que mostrar. Então, eu vou tentar colocar alguma coisa na cabeça de vocês sobre esses três tipos aqui. Transfiguração é quando parte do corpo do médium é tomado totalmente, ele se deixa dominar passivamente, mas para um objetivo bem claro, como por exemplo, o médium ele precisa aplicar uma injeção, ele precisa usar as partes inferiores do seu corpo, as pernas. Então, ele se deixa dominar para que a entidade tome energeticamente partes do seu corpo para a entidade trabalhar. Por exemplo, Dr. Fritz, no Zé Arigó, ele precisava usar aquela faquinha para abrir, para poder... Mas aquela faquinha chegava até o corpo espiritual. A tecnologia usada ali em volta dava ao aparato, o médium deixava passivamente. E na transfiguração, parte do corpo do médium era deixado magneticamente por espírito e o espírito operava. Ele operava ali, fazia todo o trabalho magnético, o médium passivamente deixando aquilo acontecer. Diferente de uma psicografia é uma coisa assim mais mecânica. A transfiguração é mais mecânica. São mediunidades bastante raríssimas que, na grande maioria das vezes, ela acontece inconscientemente. Por exemplo, um médico operando uma pessoa, às vezes tem um espírito ali também médico querendo ajudar, e o médico já está suado, já está há 5 horas na mesa de cirurgia, ele já está cansado. O espírito vem, toma parte do corpo, dá mais energia para ele, e ele continua fazendo o seu trabalho ali normalmente, às vezes a operação durando 10 horas, com mais 5 horas, e o espírito ajuda energizando, usando essa modalidade de fenômeno mediúnico, né? Chamada transfiguração. Então, sonambúlico, aí fica mais fácil. Sonambúlico, todo mundo conhece o que é um sonâmbulo, né? Um sonâmbulo é uma pessoa que ela está no estado alterado de consciência, ela está dormindo e o espírito dá um passe nela e às vezes ela fica consciente, às vezes não, mas ela não consegue lembrar, muitas vezes a memória é apagada, porque é assustador. O espírito vem, toma o corpo dela, material, e ela fica
vagando pela casa e sem nenhuma consciência, mas tem um objetivo lógico ali, porque o corpo está vagando na parte física, mas o astral, o corpo, o espírito propriamente dito, a alma, o que for, tá seguindo junto, digamos, o sonâmbulo, né? Corpo físico, corpo astral. Aí o corpo astral se desprende do físico e ele meio que arrasta. Os dois vão caminhando juntos, sonambólicos. Mas quem promove essa situação é o espírito. O espírito está ali dando passe, está magnetizando, está controlando para que um vá para um lado e o outro acaba puxando o corpo físico. Porque o corpo físico ele tem os elementos ectoplasmáticos, ele tem os elementos de cura e que vai ser usado em determinada situação. Então o corpo físico meio que vai atrás, mas é dentro da casa. Então dificilmente esse sonambúlico vai causar um acidente, ele vai botar fogo na casa, ele vai pegar uma faca e matar alguém. Ele não vai fazer nada disso, porque nesse estado de sonambulismo tem uma egrégora protegendo toda a casa, protegendo o médium e protegendo o espírito que está carregando, que está passivamente fazendo aquele fenômeno. É um fenômeno que acontece muito, mas para interpretar dentro de uma lógica, explicar, é complicado. Você fica a dificuldade que eu estou tendo para explicar como funciona esse fenômeno sonambúlico. Porque cai muito na crendice popular, sonâmbulo, aí estica a mão, estica lá. Mas essa mãozinha aqui é como se fosse um cego, né? Para poder não esbarrar nas coisas. Mas é tudo lúdico, é tudo fantasioso que o popular explica. Mas tem uma função sim, o sonambulismo tem. Mas a maioria são projetores que às vezes conseguem lembrar, mas raramente lembram. Médios totalmente inconscientes, que são médios, mas que participam desses fenômenos durante a noite, durante o sono. Então, médio sonambúlico também é muito conhecido, que é um fenômeno total, porque pega o corpo. Fenômeno total porque pega o corpo físico todo. Mas tem passividade porque o médium deixou. Ele é dono do seu corpo, então ele autorizou passivamente, você pode usar. Muitos não se lembram, muitos não sabem, mas durante o sono, durante alguma conversa em existências anteriores, ele tem esse compromisso de doar o seu corpo, que é uma coisa muito bonita, para ajuda ao mundo espiritual a fazer o trabalho aqui na Terra. Então, a letargia, essa mediunidade, então, aqui, ela é complicada. Letargia, quem já ouviu falar na palavra letárgico? Letargia, que quer dizer aquela morte temporária. As funções, é uma morte temporária. É uma morte temporária, até escrever aqui, tempo. É quando todas as funções, porque os espíritos dominam tudo. Se ele quer desencarnar uma pessoa agora, tem espíritos trabalhadores dentro desse departamento que só dá um toquinho no coração da pessoa, para o coração, acabou, arranca a pessoa do corpo e vai embora. Dentro da lei de livre-arbítrio e dentro do plano reencarnatório da pessoa. Está dentro da lei. Que nenhum espírito vai infringir uma lei na lei natural, uma lei pelo criador daqui da Terra, pelos administradores daqui da Terra. Então a letargia, ela serve, é um fenômeno bastante raríssimo e perigoso. Ela tem um exemplo muito legal na Bíblia, né? O caso de Lázaro. Lázaro, ele ficou algum tempo desencarnado, mas aquilo ali foi para demonstrar, Jesus fez a demonstração, ele já sabia que aquilo ia acontecer, que o espírito, ele é que comanda o corpo físico. Então ele pode voltar para o corpo físico e retornar com as funções, né, neurais, corporais, as funções normais desse mecanismo aqui, desse veículo que a gente utiliza aqui na Terra. Então a letargia é quando uma egrégora vem, dá uma baixa de frequência energética tão grande que a pessoa parece que está morta, mas ela não ainda desacoplou do corpo. O coração pode parar, o cérebro tem funções ainda, porque o cérebro parar totalmente. É complicado retornar com ele através da medicina atual, mas os espíritos podem tudo. Então, o espírito ele é retirado brevemente do corpo, o corpo fica em estado letárgico, parece que morreu, mas tem os filamentos de ligação ainda com o corpo, e
para demonstrar, para mostrar para as pessoas que a vida, a função maior é essa da letargia, mas ela é perigosa porque todo mundo sabe que se alguém morrer por mais de 24 horas vai ser enterrado. Imagina você acordar 3 dias depois dentro de um caixão, não dá, né? É complicado. Então, esses fenômenos são feitos por espíritos superiores que têm um objetivo. Então, essas pessoas que morrem, tem EQMs, né, a experiência quase morte, é um fenômeno de letargia. Letargia, a pessoa morre por alguns instantes, as funções são totalmente diminuídas, mas ela está ainda presa ao corpo e o espírito retorna com todas as suas funções normais e volta à vida. Então, a letargia também é um fenômeno mediúnico porque ela tem participação dos espíritos. Os espíritos promovem essa ação letárgica, em que o médium sai do corpo, parece que está morto completamente, está gelado, mas os espíritos retornam com ele porque eles é que provocaram essa ação, com uma função, né, bastante educativa, espiritual, óbvio, né, porque se deixar para a medicina explicar, a medicina vai buscar meios dentro da ciência e não vai conseguir entender como funciona todo esse mecanismo promovido pelo mundo espiritual. Vai rodar, aí vai levar para o fenômeno, vai levar para o sensacional, vai levar para o que for, e não tem explicação dentro da cientificidade que ela abrange. Porque o religioso, o espiritual, busca sem ter explicação. Hoje, os espiritualistas já trazem algumas explicações para quem quer saber, porque a gente não perde tempo explicando para um ateu, uma pessoa materialista, como funcionam os mecanismos espirituais, porque ele vai buscar elementos da Terra, vai buscar elementos dentro do átomo, dentro da física, dentro da biologia, dentro da genética, vai buscar dentro ali do que ele entende, do que ele estudou dentro da célula. Ele não consegue transpor, só se estudar a mecânica quântica. Estudando mecânica quântica já abrange mais a mente dele, já abre-se um pouquinho, porque ele vai para um mundo mais invisível, que é onde atuam os espíritos. A frequência lá é diferente, é uma frequência bem alta, mas vai ter que estudar frequência, aí uma outra abordagem. Então vamos finalizar aqui os fenômenos passivos totais, parciais. Terminamos a aula de hoje. Para quem gostou, muito obrigado. Como você sabe, lá no começo eu falei, há subdivisões, né? Dentro lá da psicofonia também há uma subdivisão, dentro da psicografia há uma subdivisão. E a gente não vai entrar nesse detalhe. Quem quiser saber das subdivisões, para explicar mais, é só nos acompanhar aqui dentro das lives, aula que eu paro e converso com os alunos normalmente, tirando dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, já deixa nos comentários aí. Quem não está inscrito no Instagram, Telegram, para pegar o conteúdo dessa aula, porque tem um material didático. A gente está fazendo exercícios também, dá uma aula, entrega o conteúdo e faz um exercício. É assim que funciona a dinâmica do nosso curso. Então, muito obrigado por quem ficou até aqui. O vídeo vai ficar acima de 30 minutos. Espero que vocês vejam até o final, estejam gostando. Deixa seu like também, que esse negócio de like aí, eu não gosto de pedir não, né? Porque eu gosto de deixar aí. É para o YouTube entender que tem mais visualização, mais gente vê aqui o vídeo, para a gente se cadastrar aqui no curso, para ele chegar a alcançar mais gente aí pelo mundo. Muito obrigado, então, finalizando novamente. E até a nossa próxima vídeo aula, que a gente vai falar sobre fenômenos mediúnicos de efeitos físicos.